alguém que sente a necessidade de fazer as pazes com a sua história? Você carrega questões do passado e sente que isso tem atrapalhado a sua vida no presente? É sobre isso o tema desse vídeo de hoje. Olá, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a importância da gente ter ali o nosso passado bem resolvido, não acumular pendências emocionais com episódios da nossa história. Então, se você quer entender mais sobre esse assunto, já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, pensar em fazer as pazes com o passado já pressupõe que alguém possa ter questões ali em que está em conflito com esse passado, né? Então é claro que ao escutar esse vídeo você vai precisar fazer esse movimento de autoconhecimento, de analisar a sua própria história, de perceber se durante a sua vida ficou ali algo pendente e que você vê que te incomoda, te afeta até hoje. Existem muitas experiências do passado que nos mobilizam tanto emocionalmente, ocupando até muito mais da nossa atenção do que as coisas do próprio presente. Ou seja, tem questões do passado que elas se tornam tão intensas, mais até do que o que a gente está vivendo agora. Por isso acaba tornando, o nosso dia a dia, o nosso daqui para frente muito mais pesado, porque não houve um momento de rever aquilo que se passou e que não foi elaborado muito bem emocionalmente. Dependendo do que aconteceu com você na sua história, e do quanto isso te marcou, você pode perceber ainda lembranças muito vivas diante disso que aconteceu. É comum ouvir, por exemplo, pessoas que foram muito impactadas por determinado evento na vida delas e elas conseguem narrar aquela história que aconteceu há muitos anos atrás, mas existe uma riqueza de detalhes na forma que elas contam, de tão viva que é aquela lembrança. Nisso, a gente pode perceber o quanto é intenso, as emoções para essa pessoa relacionada àquele evento. Isso pode ser uma lembrança ruim, desagradável de contar, ou até mesmo uma lembrança positiva, em que é uma memória ali muito agradável de compartilhar. Mas, geralmente, as que são negativas, a nossa mente acaba tendo uma capacidade, de registrar muito mais, o que traz ali impactos na vida dessa pessoa, principalmente se ela não supera, se ela não dá um sentido para aquele evento, para tudo aquilo que aconteceu. É importante a gente enfatizar aqui que cada pessoa tem a sua forma particular de lidar com as suas emoções. Então, cada um vai digerir, elaborar o seu passado de uma determinada forma. Então, existem aquelas pessoas que passam, por exemplo, pelo processo de luto em determinado tempo que pode ser mais rápido do que outras pessoas. Então, é importante que você não se pegue se comparando, porque a outra pessoa já superou um término de relacionamento, um luto, alguma outra coisa assim, e você ainda não superou. Então, é importante que você entenda que a sua jornada, com a linha do tempo da sua vida, com o seu passado, é algo único. Então não tem como você comparar. É claro que se você percebe que está muito difícil de caminhar sozinha para superar as questões que você viveu, é nessa hora que você precisa se atentar para buscar até um suporte psicológico. O profissional psicólogo, ele vai conseguir caminhar contigo e te ajudar a resolver essas questões que podem estar difícil de você elaborar sozinha. Então um profissional, ele vai te acompanhar, ele vai te ajudar a lidar com isso, a entender do que se trata, a perceber quais são os significados, os sentidos daquelas experiências para você. E a partir disso, você vai decidir o que fazer com esses capítulos da sua história. Algumas pessoas se sentem muito afetadas, não somente por eventos em si que aconteceram, mas também por relacionamentos, Então, algum relacionamento do passado que foi negativo, que trouxe experiências ruins e de alguma forma essa pessoa ela não consegue seguir em frente sem desassociar a sua vida daquele relacionamento que passou. Então ela acaba repetindo relacionamentos parecidos, ela acaba se confundindo no seu presente porque ela não consegue elaborar aquele passado. Algumas pessoas também acabam tendo a experiência de ter uma sentença sobre elas. Então, por exemplo, alguém que sofreu uma rejeição no passado, essa pessoa ela acaba
entendendo, percebendo a sua vida como aquela vida em que sempre ela será rejeitada. Então ela acha que no presente ela vai ser rejeitada, ela acha que no futuro também. Tudo isso porque houve uma experiência no passado em que essa rejeição apareceu. Então esse passado não elaborado acabou gerando repercussões nessa pessoa e está interferindo no seu presente. É importante destacar aqui que esses exemplos que eu estou te falando não é algo determinante, ou seja, todo mundo que sofreu algo no passado vai se sentir como uma sentença. Não, é apenas uma forma em que a gente observa e que algumas pessoas fazem esse movimento, mas jamais vai ser algo determinante, tá? Cada um vai lidar e vai sentir aquilo que vivencia de uma determinada forma, e nem todos vão receber assim como uma sentença, mas é comum chegar no consultório pessoas que estão extremamente engessadas e rígidas com questões que aconteceram no passado, com medo de repetir e por isso bloqueiam a sua vida, têm medo de viver o presente por causa de tudo que ela já sofreu no passado. Agora que você já entendeu um pouco sobre o contexto do passado, né? O quanto é importante para quem tem questões mal resolvidas resolver de fato e ter um presente mais leve, porque não está carregando nada do passado que está pesando. Eu vou falar para vocês aqui sobre esse processo de fazer as pazes com a sua história. Isso requer uns desafios da aceitação. Eu vou explicar aqui 3 etapas desse desafio da aceitação para que você consiga aprender a fazer as pazes com a sua história, ter um presente muito mais leve e conseguir se sentir mais protagonista, mais vivo em relação ao seu futuro. A primeira etapa dessa aceitação da sua própria história é você abandonar a busca pelos porquês. É muito importante que você perceba que existem episódios da sua vida em que o porquê, essa resposta não vai ser dada a você. Não vai estar totalmente claro o porquê que aquilo aconteceu. Algumas pessoas sofrem tanto por se perceberem nessa busca de um porquê. Por que aconteceu isso comigo? Por que tal pessoa fez isso comigo? Por que eu fui tratado assim? Então esse porquê nunca vem. Essa resposta nunca aparece e coloca essa pessoa nessa posição de angústia. E ela passa tantos anos durante a sua vida buscando esse tipo de resposta. Então agora você vai precisar avaliar se saber o porquê ele é tão relevante assim para você. Saber o porquê desses fatos, ele não vai mudar a existência e não vai mudar como tudo aconteceu, mas pode trazer alívio para sua angústia de você não mais buscar essa resposta, porque você sabe que o seu presente, o seu futuro não depende mais dela. E encontrar o porquê não é capaz de mudar o que aconteceu no passado. Então, abandonar a busca pelo porquê, isso pode ser algo muito importante dentro do processo de aceitação e de fazer as pazes com a sua história. A segunda etapa do desafio da aceitação é você sustentar o seu senso de justiça ferido. O que isso quer dizer? Todos nós temos o nosso senso de justiça baseado nos nossos valores, naquilo que a gente acredita que seja certo, que seja justo. Só que durante a nossa vida, nós temos o nosso senso de justiça ferido, ou seja, aquilo que acontece conosco ou próximo a nós e que a gente sente que foi injusto, que não deveria ter acontecido dessa forma. Então, existem vários acontecimentos da sua história que você pode observar se o seu senso de justiça ele foi ferido. Se aquilo que aconteceu com você no passado, que te incomoda aí até hoje, se é algo que você considera injusto, foi errado na sua visão, que não deveria ter acontecido, houve uma falha com você, alguém falhou com você, você foi negligenciado, ou então você não recebeu o suporte em que deveria. Tudo isso pode estar trazendo essa sensação de que foi injusto. Então, é você sustentar e lidar com esse sentimento de injustiça, de que aconteceu isso, realmente foi injusto, é legítimo, mas você vai precisar lidar com essa experiência da injustiça, porque nada que possa ser feito no presente vai ser capaz de reparar aquilo que foi injusto do passado, aquilo que realmente te violou no passado. E o que você tem em mãos agora é o seu presente e futuro. Lidar melhor com esse senso de justiça ferido é saber que aquela situação que você foi exposta à injustiça, ela não te determina, mas você lida com ela de uma outra forma agora. Então você começa a se abrir para enxergar o seu daqui para frente de forma mais ampla. Além disso, você começa a compreender que o seu senso de justiça, ele é singular.
Ou seja, ele te pertence, ele é só seu, o que pode ser muito diferente do senso de justiça de outra pessoa. Ainda que a gente conviva em sociedade e exista ali os nossos acordos sociais do que é moral, do que é justo na sociedade, existe também o conjunto de crenças e valores individuais. Então, na sua história, eu não sei se você esperava de alguém do passado um outro comportamento que feriu o seu senso de justiça, mas que para outra pessoa, ela está na liberdade de ser dela. Ela está lá exercendo as crenças dela, os valores dela, mas que não foi como o seu, não foi como você esperava. Por isso te marca, por isso te magoa e fere o seu senso de justiça. Então é importante que você também avalie isso, escreva sobre isso, né? Se você entende que nesse momento não está claro para você exatamente aquilo que você se sente mal no passado em relação ao senso de justiça, se existem ressentimentos aí importantes que te atrapalham no presente, escreva sobre isso. Escrever é uma ótima ferramenta, muito terapêutica, principalmente para a gente organizar os nossos pensamentos, quando eles ficam tão intensos e às vezes tão abstratos na nossa mente. Quando a gente para escrever o relato, a gente organiza, e nessa organização a gente consegue também lidar melhor com as emoções que estão associadas àquela experiência. E a terceira etapa do desafio da aceitação para fazer as pazes com a sua história é você encarar o sentimento de impotência. Esse sentimento é algo que pode ser muito desagradável, muito angustiante. Algumas pessoas realmente têm muita dificuldade de lidar com essa impotência. Elas querem ter o controle de todas as coisas e, além do controle, elas sentem a necessidade de ter resposta e solução para todas as coisas. Só que é importante você perceber que todos nós somos impotentes até determinado limite. Existem situações no seu passado que possivelmente você estava impotente diante daquela situação. E você vai precisar aceitar esse sentimento de impotência. A primeira coisa que a gente percebe hoje é a nossa impotência de mudar o passado. A gente não consegue mudar exatamente o que aconteceu, mas você pode mudar o significado desse passado, o que não significa que você vai achar um lado bom nesse passado, até porque é algo que eu sempre gosto de valorizar. Existem acontecimentos da nossa vida que não tem lado bom, não tem como a gente olhar para aquele evento traumático, muitas das vezes violador, e achar que dali vai ser tirado algo bom. Então tem eventos que não tem algo bom, mas isso não significa que você está fadado, né, a sentir o peso daquele evento, a sofrer emocionalmente por causa daquilo. Então você pode não mudar o passado, mas você pode mudar o significado, o que aquilo representa na sua vida. E por isso que você deve lidar, sustentar, encarar mesmo o sentimento de impotência, sabendo que você tem possibilidades no seu presente e no seu futuro de lidar melhor com as coisas que te acontecem a partir de agora. Então, através dessas 3 etapas do desafio da aceitação, você vai conseguir alcançar essa sensação de fazer as pazes com a sua história. É importante mesmo que você tenha o seu presente mais leve. Você olhe para a sua história de vida e que você sinta ela como sua, de forma que não seja pesada, que a sua história não seja um fardo para você, mas que tenha ali momentos de alegria, momentos de superação, e você passa a entender que você tem o presente e o futuro para você terminar de escrever, se sentindo mesmo protagonista e muito mais atuante na sua história. Agora que você entendeu mais sobre essas 3 etapas da aceitação, coloca aqui nos comentários quais dessas 3 etapas te parece mais difícil de fazer. Abandonar a busca pelo porquê, sustentar o senso de justiça ferido ou encarar o sentimento de impotência. Coloca aqui nos comentários qual que parece mais desafiador. E não se esqueça de uma coisa, é muito importante que você seja a pessoa mais interessada em fazer as pazes com a sua própria história. É no seu bem-estar. Então, que realmente o seu processo de autoconhecimento seja algo do seu interesse, para que você analise e tenha prazer em contar a sua própria história. Bom, e esse foi mais um vídeo aqui do canal. Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui também e a gente se vê no próximo vídeo.